Olá! José Eduardo Agualusa é uma das vozes mais interessantes da literatura africana. Nasceu em Huambo, na então África Ocidental Portuguesa, em 13 de maio de 1960. Mudou-se ainda jovem para Portugal para estudar agronomia e silvicultura, mas acabou mudando para os estudos de jornalismo e desde então colabora com vários jornais. A sua obra foi traduzida para mais de 25 idiomas. Em 2016, foi um dos finalistas do prêmio Man Booker, com o romance Teoria Geral do Esquecimento. Ele estreou em 1988 com o romance A Conjura, que lhe valeu o prêmio Sonangol, Revelação de Literatura de Angola. É autor de romances, contos, novelas, livros infantis e peças de teatro. Por que estou falando sobre ele? Porque acabei de ler o livro Os Vivos e os Outros. É um livro bastante interessante. Ele fala sobre a natureza da vida e do tempo, o poder da imaginação e da palavra, que tudo criam e tudo regeneram. O tema, quer dizer, a história, começa com um festival literário na ilha de Moçambique, que reúne 3 dezenas de escritores africanos e, na sequência de uma violentíssima tempestade, permanecem totalmente isolados, sem ligação com o resto do planeta durante 7 dias. Esses 7 dias vão aparecer no romance em 7 grandes capítulos, cujos títulos são Primeiro Dia, vamos ver se é primeiro dia ou é dia 1. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 7º dia. Tudo começa a dar errado no primeiro dia, quando eles estão lá e percebem que não há sinal de internet, não há telefonia, não há luz, não há coisa alguma. E durante esses 7 dias, uma série de estranhos e misteriosos acontecimentos colocam em causa a fronteira entre realidade e ficção, passado e futuro, vida e morte. E dentro dessa mistura toda, algumas das personagens desses escritores parecem tomar vida e passeiam pela localidade, pelas ruas, e vão, digamos assim, conversando, contracenando com os seus criadores. Por que eu li esse livro? Ele me foi recomendado já há alguns anos, logo que foi lançado, por uma colega de uma oficina de criação literária e também professora de literatura como eu era. E ela me disse assim, é um livro estranho, é um livro que digamos assim, subverte a realidade, flerta ali com a imaginação, com o irreal, mas para quem gosta de escrever, como nós, ele tem passagens muito interessantes. E eu fui então atrás desse livro. E essas coisas que acontecem com quem gosta de ler, eu comprei o livro logo em seguida que ela falou comigo. Ele foi lançado em 2020, eu o adquiri em 2020 e fui ler só agora, em janeiro deste ano. Coisas de leitores. Mas eu realmente encontrei essas passagens e é sobre elas que eu quero falar, ou melhor, algumas delas eu quero ler. Uma das personagens, que é o Daniel, ele
ele era um jornalista, e era um bom jornalista, segundo consta, e aí resolveu passar de jornalista a escritor. E aí diz assim: Daniel, por exemplo, era um jornalista razoável. Lembra-se de ter lido uma reportagem dele, muito interessante, sobre uma aldeia que desapareceu durante a Guerra Civil. Como as pessoas gostavam de ler suas reportagens e lhe davam pancadinhas nas costas, parabéns, mano, escreves muito bem, um bom homem convenceu-se de que podia ser escritor e publicou 3 romances, ingênuos, quase infantis, e, no entanto, intoleravelmente pretensiosos. Venderam muito bem. Isto não a surpreendeu. As pessoas apreciam as historiazinhas simplórias, disfarçadas de fábulas complexas, girafas falantes, mistérios burlescos, lições de vida prontas a servir. E eu vi nesse comentário uma série de pessoas que eu conheço e que se comportam exatamente assim frente a esse tipo de literatura. Depois, algumas personagens conversando e uma diz assim: fantástico terraço, surpreende-se Uli tentando recuperar o fôlego depois da subida. Faz-me lembrar Marrakech. Estiveste em Marrakech, tu? Não, conheço dos romances. Os livros já me levaram a toda parte. Que é aqui uma das coisas que a gente fala, né? Do poder da literatura de nos dar a conhecer lugares aos quais provavelmente nunca poderíamos conhecer pessoalmente. Depois ele diz assim, mais adiante: Júlio voltou a escrever. Júlio olhava a figueira, via as aves voando livres entre as nuvens, via o céu mudando de cor, e não lhe ocorria nada para escrever senão a história do pai, morto num campo de reeducação. Voltou a escrever o romance que já havia publicado, com outras palavras e uma perspectiva diferente. No primeiro livro, o narrador era o pai. No segundo, o chefe do campo de reeducação. Deu a ler ao editor. Mas é o mesmo livro, indignou-se o homem. E então, todos os livros sobre a escravatura são o mesmo livro, argumentou Zivane. Todos os livros sobre o Holocausto são o mesmo livro. Mais adiante, ele diz assim, sobre a necessidade de, antes de escrever, o escritor se encantar com alguma coisa. Somos escritores. Nosso trabalho consiste em absorver a luz, como as plantas, e em transformar a luz em matéria viva. Consegues escrever sem primeiro te encantares? E aí entra em discussão, bastante nesse encontro deles lá, em Moçambique, a existência ou não de uma literatura especificamente nigeriana. Então temos assim: não sei se existe uma nova literatura nigeriana, nem sequer sei se existe uma literatura nigeriana. Entendo a irritação de Cornélia, intervém Daniel. Durante muito tempo, os críticos europeus exigiam que escrevêssemos apenas sobre a África. A literatura africana deveria servir para confirmar a África imaginada por eles. Um escritor africano que optasse, eu sei lá, por escrever um romance sobre a Guerra Civil Espanhola seria considerado um alienado. Felizmente, isso mudou. Tudo bem, os europeus já vão aceitando que um escritor africano tem direito a sair da senzala
e a passear-se pelo mundo como qualquer outro. Ao mesmo tempo, se quiser ocupar-se de leões, por que não? Porque confirma os preconceitos dos europeus em relação à África, irrita-se Cornélia. A grande literatura trabalha com o lugar comum. Não devemos ter medo dos lugares comuns, diz Uli. Todo homem é um lugar comum. Além disso, qualquer lugar comum pode ser o mais raro dos lugares. Basta saber olhar. Sabe as palavras, diz Jude, curvando-se numa pequena vênia. O olhar é tudo. Depois, uma das personagens vai dizer que uma amiga tinha lhe emprestado o primeiro romance do Daniel e ela tinha lido, mas não tinha gostado, diz ela. É chato e pretensioso, disse ao devolver o livro. Decorridos alguns anos, já radicada na cidade do Cabo, voltara a lê-lo e parecera-lhe outro. Rira-se sozinha, chorara comovida ao perceber que a narradora do romance era ela própria, num passado onde nunca residira. Descobrira, assim, que ninguém leu o mesmo livro duas vezes. Um pouco mais tarde, haveria de perceber que ninguém lê os mesmos livros, lendo os mesmos livros. Então, são reflexões muito interessantes sobre literatura, sobre leitura, sobre escrita, que me encantaram, tanto quanto a forma de narrar do escritor. Quando ele diz que a ilha ficou isolada, ele conta que as águas, choveu muito, e que as águas destruíram tudo que havia fora da ilha. Não havia mais vida. Mas, aos poucos, aparecem indícios de que a vida estava voltando. E aí nós chegamos ao 7º dia, onde então, finalmente, voltam as conexões com o mundo e se descobre que há uma passagem para além da ilha e que há vida, que há alguma coisa lá. E eu não pude me furtar de pensar que do caos, que era o primeiro dia sem água, sem luz, sem internet, sem ligação com o mundo, até o 7º dia, quando então tudo se restabeleceu, voltou a luz, voltou a vida, né? Fez-se a esperança. Não pude deixar de comparar com os 7 dias da criação bíblica, né? Que é parte do caos, até que no 7º dia, então tudo está feito e Deus então descansa. Muitas ligações, muitas interpretações podem ser feitas desse livro, inclusive se tudo aquilo que foi narrado realmente aconteceu, ou se era apenas um sonho, ou apenas uma história sem pé nem cabeça. E também outra pergunta que a gente pode se fazer, a personagem, uma das personagens mais importantes é a Moira, e as moiras, na mitologia grega, são aquelas que tecem o destino. Então é tudo bastante interessante, e me ficou a sensação, ao terminar de ler o livro, que seria interessante eu lê-lo novamente, agora conhecendo a história, para tentar encontrar esses fios que ficam assim, aparentemente soltos. Então, a sugestão de hoje é o romance Os Vivos e os Outros, de José Eduardo Agualusa, Tusquets Editores. Boa leitura.